Fala, meu querido, canal Bad Draw na área. Meu brother, você chegou aqui porque a gente vai ver como é que a gente calcula distâncias do ponto onde está o nosso usuário até um outro ponto, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de uma API externa que faça isso, né? De uma API famosa que é o Google Metrics, né? Que usa o sistema do Google Maps para fazer isso, mas é uma API paga, ok? Então, vamos começar do começo, né, para que você entenda esse processo, ok? E aí, tá aprendendo aí essa coisa de JavaScript no Wix? Eu tenho cursos, tá? Os links estão aí embaixo aí, ok? Tudo tranquilo, eu vou fazer aqui bem devagar para você conseguir dar pausa e copiar os códigos, tá? Vai ter zoom, vai ter tudo para ficar bem tranquilinho para você. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá e vai pesquisar Bing Maps Dev Center, Bing Maps Dev Center. Você vai entrar aqui, ó, Bing Maps Dev Center, né? Vai abrir esse site aqui e vai criar uma conta aqui. Aí quando você criar uma conta, você vai ter esse menuzinho aqui, não vai ter isso aqui. E aí você vai ver aqui minha conta, minhas chaves, né? Porque a gente precisa de uma chave para usar esse sistema, ok? E você vai vir aqui e vai criar uma nova chave, né? Vai dar um nome para essa chave. Eu vou chamar essa chave aqui de Bad Draw, ok? Não precisa colocar aplicação URL. O tipo pode ser básico e o aqui pode ser dev test mesmo, né? Tranquilo? Create, tá? Depois de criar, logicamente, ele vai criar, né, uma chave. A gente vai ter uma chave para poder usar a aplicação. Eu tenho duas aqui, tá vendo? Então eu posso, ó, copiar a chave, tá vendo? É isso que você vai fazer. Por quê? Porque a gente vai usar uma URL, tá, do Bing aqui para poder fazer essa pesquisa. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou te dar a URL aí, tá? Vou deixar essa URL disponível. E aí você vai ver que vai ser bem tranquilo de você seguir adiante. Vamos dar uma olhada lá no sistema. Tá? Eu tô aqui com uma página em branco, eu deixei tudo para fazer com você, tá? E eu tenho aqui um banco de dados que eu criei que chama empresa. É só para a gente usar como modelo, tá? Se você não sabe criar bancos de dados, se toda essa parte de bancos de dados aqui não aparece para você, tá? Eu já te mostro. Ó, empresa 3, empresa 2, empresa 1. Tenho aqui endereços por extenso, tá? Rodovia Amaral Peixoto, Cidade Nova, do jeitinho que a gente escreve endereço mesmo, da maneira tradicional. E tem um CEP aqui, tá vendo? Esse CEP é importante porque eu vou usá-lo como referência. O nosso usuário, a gente vai identificar onde ele está, se ele fornecer a localização dele, ok? Se ele não fornecer a localização dele, acabou a nossa brincadeira aí, ok? Então o usuário diz onde ele está e baseado nos meus endereços aqui eu digo a distância que ele está de certas coisas. Isso pode ser interessante para você em muitos aspectos, né? Então eu tenho aqui esse banco de dados, ó. Com essa página em branco a gente vai começar o nosso trabalho. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um botão, tá? E porque não é muito agradável o usuário entrar na página e a gente já pegar a localização dele. Então a gente vai criar uma interação para que ele forneça a localização, né? Fornecer localização, ok? Então quando o nosso usuário clicar nesse botão, ele vai fornecer para a gente a latitude e a longitude do lugar onde ele está, né? A gente vai criar aqui, ó, na parte de código, tá? Eu disse que falaria para você. Se essa parte de código não está aparecendo, você vai vir aqui em avançado e vai ativar modo avançado, tá? Se o teu sistema Wix estiver em inglês, é ativar Dev Mode, né? Modo desenvolvedor. Então, criado o botão, eu vou trocar o nome desse botão aqui para BTN localização, ok? E a gente vai criar um evento de clique para ele dentro do bloco onRed, tá? Aqui w btn localização ponto onClick, né? A gente está criando aqui um evento de clique para ele. Isso tudo você vê no meu curso, tá? Nos meus cursos que estão na Udemy, você aprende todo esse sistema aí de criação de eventos e tal. Se você achar que está muito difícil, mas aqui é tranquilo e é para entender o conceito.
a gente vai chamar uma função aqui, ó. Eu criei ela fora do block on red. Aqui tá dando erro no Wix window aqui, tá vendo? E erro porque essas variáveis elas não existem. Deixa eu expandir e vamos solucionar esses erros. O primeiro erro ali é o pacote Wix window. A gente vai importar o pacote Wix window. Import Wix window, né? Esse aqui. Ok, resolveu esse erro aqui. Agora a gente tem duas variáveis aqui, latitude e longitude, que elas não foram declaradas. Eu vou declarar aqui. Let latitude, longitude, certo? Declarei duas variáveis aqui em cima. Só que como eu vou precisar iniciá-las, eu não vou botar assim. Eu vou dizer que aqui latitude é igual a vazio e longitude é igual a vazio. Então ela é um string de caracteres vazio declarado aqui inicialmente. Ok? E por fim aqui local. Local é uma forma de armazenamento na memória do navegador. Ok? Então a gente tem um pacote que manipula isso. Import local from, né, Wix storage. Ok? Storage. Beleza. Então a gente já está com tudo aqui. A gente tem uma função que chama getCurrentGeoLocation e ela vai ser chamada no clique do botão. Ok? Vamos só ver o efeito disso já funcionando. Vamos clicar aqui em visualizar. Como que é o efeito disso funcionando? Ó, fornecer localização. O meu navegador, porque aqui eu já tinha feito, ó, acesso à localização permitido. Vou limpar essa configuração aqui, tá? E você vai ver que sem essa configuração aqui, deixa eu salvar. Sem essa configuração, o meu navegador pergunta se eu forneço ali a minha localização para ele, tá? Vou dar um reset aqui no navegador, sumiu ali aquele íconezinho azul, né? E agora quando eu clicar naquele botão, o navegador vai perguntar se eu forneço a minha localização. Isso é bem interessante. Você vê muito isso nos apps de celular que utilizam aí geolocalização. Enfim, carregado aqui, vamos lá para a página que a gente estava. Você vem comigo aí. Vamos lá. Site. Essas demoras são legais, me fazem ter que editar vídeo, né? Eu tava lembrando aqui que no começo, quando eu fazia vídeos aqui, eu nem editava nada, jogava de qualquer jeito. Eu era feliz, né? Até hoje também sou feliz. Enfim, fornecer ali a localização aqui. Aí ele me faz essa pergunta, ó, o editor Wix deseja saber a sua localização. Quando eu dou permitir, você vê que ele gera aqui dois números para mim. Isso aqui é a minha latitude e longitude, tá? E aí ficou gravado no meu navegador e eu não preciso mais fazer isso, ok? Porque o meu navegador já tem ali guardado, porque eu já acabei pegando. O que faz essa função getCurrentGeoLocation? Ela chama getCurrentLocation do Wix, tá? E retorna um objeto. Eu tenho aqui, eu inicio a variável latitude e longitude, ok? E eu guardo na memória do navegador latitude e longitude dentro de um objeto, tá vendo? Latitude e longitude. Eu guardo um objeto chamado localização, né, que tem a latitude e a longitude. Por quê? Porque quando eu volto aqui, ó, eu não preciso mais fornecer, porque essa localização ela já está fornecida. Se eu clicar, ele até me dá, ó, ele inicia as variáveis de novo. Mas um cenário ideal real, isso não tem que ser assim. Quando o sistema inicia aqui dentro do block on red, a pergunta que a gente vai fazer é if, né, o item aqui local, né, local.getItem. A gente está consultando aquele item que a gente nomeou aqui de localização, né? Se esse item aqui ele existir, se ele for diferente de null, porque quando ele não existe ele é null, né? Se ele for diferente de null,
a gente vai iniciar as variáveis, né, por ali, ó. Do mesmo jeito que elas são iniciadas aqui, a gente vai iniciar elas aqui. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer que let coordenadas vai ser igual a json.parse localização, tá? Só te explicando isso aqui, caso você não pegue essa visão aqui, eu estou criando uma variável pegando o que eu tinha guardado aqui em forma de string, né? Revitalizando aqui em formato de objeto e guardando em coordenadas. Agora eu tenho coordenadas.latitude e coordenadas.longitude. Eu vou iniciar assim, ok? Eu vou ter coordenadas.latitude e eu vou ter aqui embaixo coordenadas.longitude. Aí já não faz nem mais sentido aquele botão ali existir, né? Para falar a verdade, né? Na verdade, o erro aqui é totalmente meu. É json.parse aqui é local.getItem localização, né? E não só localização, igual eu botei aqui, né? Então, erro humano, máquina só dando parecer ali. Então, eu comentei ali, acabei perdendo aqui o valor, né? Porque eu estava fazendo uns testes aqui em off para achar o problema. Então, a gente vai ver ali, ó, a latitude e a longitude já estão gravadas, então ele já me mostrou aqui, tá vendo? Certinho. Então, não tem porquê daquele botão ali existir numa condição dessa, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, esse botão, a gente deixa ele aqui, né? Eu estou dando aqui uma situação bem parecida com a real, mas ainda é uma finalidade didática aqui, tá bom? E a gente deixa esse botão aqui como oculto. Vamos abrir aqui, ó. Então, se for diferente de null aqui, se não for diferente de null, o btn localização ponto show. Tanto que você vai ver que no nosso caso aqui o botão ele não vai aparecer, né? Então, botão, adeus botão. Beleza, agora o nosso próximo passo é botar ali a nossa lista de empresas e através da distância que a gente tem já do nosso usuário, a gente estabelecer aí a distância que ele está das situações, né? Vamos vamos por parte, né? Que a gente está indo muito bem. Vamos pegar aqui uma lista em branco, tá? Não vou mexer muito nisso, tá? Vou deixar aqui bem grandão mesmo, do jeito que tá. Como eu disse, a finalidade didática, vou pegar aqui um texto, né? Vou colocar esse texto grande aqui, ele vai se repetir nos outros, tá? Tranquilo. Pegar um texto menor aqui, um texto menor, ok. Esse texto aqui é o texto que a gente vai usar para calcular aqui a distância, tá? Ele a princípio não vai ter nada, mas ele vai ter aqui a distância depois. Esse texto ele vai ser oculto por padrão e já você vai entender por quê. Vamos chamar ele de txt distância, ok? Txt distância. Aqui também ele ficou ali com o molde do Wix normal, né? Mas vamos deixar do jeito que está mesmo. Vou botar aqui um dataset, um conjunto de dados, tá? Dataset. Vou ligar esse dataset lá no nosso banco de dados empresa. A gente criou lá, que você viu, empresas, tá? Vamos ler 5 registros, mas só tem 3 lá. Vamos pegar esse repetidor, ligar no dataset, tá? Que a gente só tem ele. E ligar esse texto aqui no título. O texto vai ligar no título e o outro texto não vai ligar em lugar nenhum, tá? Desconectado, esse aqui se conectar, nome, que é o nome da empresa. Então vai ficar empresa 1, empresa 2, empresa 3, daquele jeitinho lá, né? Da mais nova para a mais antiga que eu criei. Agora eu vou te levar lá na nossa folha de códigos do back-end aqui, back-end, eu criei um arquivo aqui que se chama Bing. Ok? Vamos achar ele aqui no meio dessa galera toda.
Vendo que eu criei ele aqui no lugar errado, ó. Ele está aqui Bing Map, mas ele está na pasta Public, tá? Só dar um Ctrl X aqui, vou apagar aqui esse arquivo e vou criar aqui no back-end, que é o novo módulo web aqui, Bing Map, ok? Um códigozinho pequeno. Beleza, a gente importa aqui o getJSON da Wixfit. Tá aqui a nossa função sendo declarada, ela se chama calcular a distância e ela tá lá na nossa nova página, né? Tem que estar, né, sendo importada, então a gente vai dar um import, calcular distância, né, from backend, que é a localização ali de onde o arquivo tá. Backend barra Bing Map, ok? Então a gente importou aí o nosso calcular a distância. Só vamos dar uma entendida lá no arquivo. O que esse arquivo faz? Eu dou um getJSON nessa URL, só que eu quero quebrar essa URL com você, tá? Vamos ver, ela tem uma base aqui, ela começa aqui. Ela é só isso, isso aqui é a URL, o resto são variáveis dentro da URL, que a gente vai dar uma olhada. Esse wp.0 aqui é o nosso ponto de origem, tá? Desse jeitinho que eu escrevi aqui vai dar certo para você. Esse wp.1 aqui é o nosso destino. E aqui é a chave que a gente pegou lá do Bing. Lembra da chave? Aqui que ela vai, ó, depois desse sinalzinho de igual. Beleza? Sem mistério. Tá aqui essa URL. Difícil de copiar, né? Não. Essa parte aqui é tranquila, né? E depois a chave você vai copiar e colar. Como que eu fiz a origem e o destino? Peguei a latitude e a longitude, passei aqui como parâmetro, e o endereço. Só para você entender, essa latitude e longitude é do usuário, o endereço vai ser ali daquelas empresas, né? Então eu gerei aqui a origem, juntando latitude, vírgula, longitude, porque o sistema recebe assim, esse sistema é muito flexível. Se você quiser fazer uns testes aí, testa, se você botar 2 CEPs, ele vai. Se você botar 2 endereços por extenso, ele vai. 2 latitude e longitude, né, separadas por vírgula, ele vai. Você vai ver que de muitos jeitos funciona. Tá, agora a gente tem que usar essa função, calcular a distância. Como que a gente usa essa função lá na frente? Dentro do bloco onRed, né, eu tenho um dataset, ok? Vamos botar o nome dele de dataset lista, ok? Eu tenho um dataset. Então isso tem que acontecer quando o meu dataset estiver pronto. Dataset lista ponto onRed é a primeira coisa. Quando o dataset fica pronto, ele passa para o repetidor os dados, né? O repetidor precisa que o dataset esteja pronto para receber os dados do dataset, para ver essa troca aqui. Então, quando o dataset estiver pronto, vamos chamar o nosso repetidor ali de repLista também, né? Vamos chamar ele aqui de repLista. Quando o repetidor estiver pronto, depois que o dataset estiver também, né? Quando o nosso repLista estiver pronto, ponto onItemRed, né? Então é isso. Dentro desse encadeamento, quando o dataset estiver pronto, quando o repetidor estiver pronto, isso aqui aceita 2 parâmetros, que depois me retornam como dados, né? E aqui para eu fazer a seleção do item do repetidor e aqui para eu fazer a seleção do dado do repetidor. A gente aqui dentro vai fazer o seguinte teste, né? Primeiro que isso aqui só acontece da seguinte maneira, ó. If, né? Latitude diferente, né, de vazio. Por quê? Porque latitude lá em cima ela é sempre declarada como vazio. Se ela tiver assim, significa que o nosso usuário não forneceu localização, então não rola, entendeu? Então não rola, simplesmente não rola. Latitude e longitude, beleza? Beleza. Então, se latitude for diferente de vazio, a gente vai executar o nosso cálculo de distância. Eu já copiei e colei aqui, mas eu vou explicar a você devagarzinho.
Eu chamo a função calcular a distância, passo latitude, longitude e passo aqui, ó, item data, né, que é o dado ali do item ponto .sep, beleza? Ponto .sep, que é a coluna lá do banco de dados que a gente tem, se chama CEP, beleza? Aqui ele retorna o dado para a gente. Vamos ver, tá? Antes de seguir adiante aqui, como que esse dado retorna item a item, ok? Deixa eu só fechar isso tudo aqui. Vamos só dar uma leitura aqui nesse dado. Depois eu vou te explicando as coisas uma por uma. Vamos ver como é que ele vai retornar ali depois que o dataset estiver pronto. Beleza, ele retornou 3 dados, ó. Autenticação válida, tá vendo que ele retorna um JSON bem grande, né? E aqui dentro de resource set, né? Resources, no 0 aqui também, lá embaixo, ó, travel distance, tá vendo, ó? 22,506 quilômetros. Isso aqui é a distância já, tá vendo? Do nosso ponto de origem, que é a latitude e longitude do nosso usuário, para o CEP que a gente botou, ó, 22 quilômetros de distância. Então, tá dentro desse objeto aqui, tá? Mas eu já desmembrei ele lá dentro, né? Isso ali é o retorno bruto, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber é se essa solicitação deu certo, né? Por isso eu faço um teste aqui, ó. If data, né, que é o objeto retornado, ponto status code igual a 200, significa que deu certo. Console.log sucesso. Eu vou colocar aqui o nome, igual eu fiz no outro sistema. Isso aqui vai se chamar txt distância km, tá? Txt distância km. Então o txt distância km vai receber, ó, em forma de número, né, number.data, aí que você vê como é que eu quebro ali, ó, resource set, né, isso é bem estranho, o array no índice 0, resource no índice 0, travel distance, que é o caminho até chegar àquele ponto que a gente botou, to fixed 2, que eu estou dizendo para ele só me dar 2 casas decimais, porque isso é mais normal para gente. Então eu gerei um número aqui, tá? Isso aqui eu gerei um número. E aqui, ó, eu coloquei um toLocale string, que é para ele botar em formato brasileiro, caso seja mais de 1000 quilômetros, né? Para ele botar ponto, vírgula no lugar certo, e depois ele finalizar botando KM no final. E aí ele mostra aquele texto que por padrão é oculto. Senão ele vai dizer falha ao calcular a distância. Tá bom? Vamos ver se funcionou, né? E aí a gente senta e comemora aqui, que é muito bacana quando o nosso sisteminha funciona. Olha que bacana ali, ó. A empresa 3 a 19,86 km, empresa aqui a 22, e essa aqui teve falha ao calcular a distância, né? Por algum motivo teve falha. Válido, ok, aí ele vai dizer status code. Aí esse aqui, ó, status description no found, que ele, por algum motivo o CEP que eu passei, ok, tem muitos CEP no Brasil que não funcionam. Botei falha a calcular a distância, mas poderia simplesmente não mostrar nada, entendeu? E vida que segue, mas isso acontece por causa do endereço inválido, né, muitas vezes. Mas aí vamos voltar para uma outra situação real, tá? Eu vou apagar aqui, ó, essa credencial, vou limpar aqui essa configuração, tá? E você vai ver o seguinte, se a lista ela entra, né, e a gente não tem os dados do usuário. Então é muito bom que você pense em que momento você vai pedir para o usuário essa localização dele para que o teu sistema responda bem a essas circunstâncias. Numa situação real, ao apertar o botão, junto ali do clique, você teria que fazer um refresh nessa lista e um refresh ali para pegar essas distâncias de quilômetros. Isso aí eu vou deixar para dever de casa aí para você. O importante é que você tenha aprendido esse conceito, né? Que eu fui aqui em item por item da lista e eu acabei pegando ali essa distância em quilômetros. Gostou desse vídeo do canal BadDraw? Espero que você já tenha curtido ele e que você fique aqui como inscrito do canal.
porque eu estou sempre trazendo aqui coisas que eu considero útil para o desenvolvimento na plataforma Wix.